Está no ar, a antena aberta. Vamos analisar a atualidade política. Ontem o Primeiro-Ministro pediu mais investimento externo em Portugal. O Presidente da República criticou uma visão saudosista da indústria e falou no futuro. O FMI, entretanto, libertou mais uma tranche do empréstimo a Portugal e os militares vão manifestar-se contra os cortes salariais. Para comentar, está em estúdio, mas no Porto, Ricardo Jorge Pinto. Olá, bom dia, Ricardo. Olá, bom dia. Deixa-me só dizer os números de telefone para onde os nossos telespectadores podem começar desde já a ligar, 21 794 6161 e 21 794 6162. Espero que esteja a ligar desde já. Hoje o tema é amplo e permite várias avaliações. antena.aberta@rtp.pt é o nosso endereço de e-mail. Pode também ligar via Skype, rtp@rtp.pt. Vamos então conversar um pouco, Ricardo, enquanto aguardamos as chamadas dos nossos telespectadores, tomando o pulso à vida política nacional. Há aqui dois aspectos que são interessantes de analisar perante factos que neste momento são incontornáveis. Por um lado é a questão da saída deste resgate externo e muito do debate que neste momento centra as atenções dos principais partidos. Há o dilema sobre sair à irlandesa, aquilo que se chama a saída limpa, ou sair com um programa cautelar que de alguma forma acabe por salvaguardar aquilo que é a possibilidade de os mercados não satisfazerem completamente aquilo que são as necessidades do país de se autonomamente financiar. E este é um debate que, na verdade, nos confunde um pouco na medida em que há dois tabuleiros em que ele está a ser desenvolvido. Por um lado, o tabuleiro dos interesses nacionais, isto é, perceber o que é que será verdadeiramente melhor para os portugueses em termos daquilo que é o funcionamento da máquina do Estado e também a salvaguarda de todas as condições e todas as variáveis que aqui estão incluídas, e depois há o tabuleiro político-partidário. Há eleições europeias em maio. Há um clima de constante pedido de demissão do governo por parte do maior partido da oposição. Ainda ontem, António José Seguro dizia que já se ultrapassaram todos os limites e que não há condições políticas para este executivo se manter, e por isso esta questão político-partidária sobre como sair desta ajuda externa está claramente inserida dentro daquilo que é o debate dos principais partidos. E depois há um outro tema, que é o tema da solidez das lideranças dos dois principais partidos. António Capucho veio ontem, numa entrevista na RTP, dizer que o PSD está a ser liderado por uma oligarquia que está a prejudicar sistematicamente o país. E António Capucho é um histórico desse mesmo partido, não é alguém da oposição, e é alguém que começa a preparar a sucessão de Pedro Passos Coelho no momento em que se sabe das dificuldades com que o país está a deparar e da impopularidade das medidas que o governo liderado pelo PSD está a atravessar. Dentro do Partido Socialista verificamos uma situação idêntica. António José Seguro está sob uma enorme pressão de grupos internos, grupos críticos, que começam a questionar a sua capacidade de levar o partido a bom porto. E há já quem diga que se o Partido Socialista não tiver um bom resultado nas próximas eleições europeias, o futuro da liderança de António José Seguro fica em questão. E tu consideras isso? Achas que as eleições europeias vão ser um barómetro para perceber o país? Vão ser exatamente porque estes dois factos que eu agora apresentei têm, do ponto de vista cronológico, quase uma sintonia exatamente no mês de maio. É a 17 de maio que Portugal sairá da ajuda externa. Paulo Portas criou até um relógio para marcar exatamente a hora em que a Troika sairá das fronteiras, e é também uma semana depois que acontecerão essas eleições europeias, onde, se repararmos, quer o PS, quer o PSD estão com enormes cautelas. Não é por acaso que nesta altura, estamos já em meados de fevereiro, nenhum destes partidos tem ainda uma lista fechada. Não há sequer um sinal claro sobre quem será
o cabeça de lista do Partido Socialista ou do PSD a essas eleições europeias. E depois, por outro lado, a cautela com que também estão a colocar a fasquia. O Partido Socialista diz que ganhará essas eleições se ganhar com mais um voto do que o segundo partido. Palavras de Miguel Laranjeiro, uma das figuras de maior destaque dentro do Partido Socialista. No PSD, aquilo que se considera é que será natural que a coligação PSD-CDS possa não ganhar estas eleições, tendo em conta que esta coligação governamental está debaixo da pressão de medidas impopulares e que, portanto, ninguém espera que esta coligação possa ganhar as eleições, dando já a entender que uma derrota não terá nenhum significado em termos nacionais. Se juntarmos isto a esta questão do dilema sobre saída limpa ou saída com programa cautelar, percebemos que esse tal barómetro está claramente naquilo que será o resultado das eleições europeias, embora, como eu agora dizia, nenhum destes partidos vá assumir uma derrota com consequências políticas, nem vá embandeirar em arco se as coisas correrem um bocadinho melhor do que aquilo que será expectável. Estamos mais longe ou mais perto de eleições legislativas antecipadas? Estamos mais longe. Se olharmos para aquela que é a estratégia do Governo, percebemos que eles estão a preparar já uma almofada financeira que possa permitir alguma autonomia do país até 2015. As idas aos mercados, que têm tido algum sucesso, apesar das taxas de juros que estamos a pagar serem relativamente altas, acima dos 5%, mas a verdade é que estamos a encaixar sistematicamente dinheiro. Temos já cerca de 20 mil milhões de euros a mais do que aquilo que são as nossas necessidades mais prementes. Isto significa que, chegando ao próximo ano, poderá haver possibilidade de o país se manter com dinheiro suficiente para pelo menos 12 meses. O que é que isto significa? Significa que há aqui margem para a coligação governamental começar a pôr em prática algumas medidas que, do ponto de vista eleitoral, sejam mais simpáticas e, do ponto de vista daquilo que é o clima social, acabem por fazer desaparecer um bocadinho desta pressão em que o Governo tem estado. O facto de haver já, o facto do Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas ter já começado a falar numa descida do IRS em 2015, o facto de vários ministros deste Executivo começarem a falar da possibilidade de amenizar aquilo que são as medidas duras que têm sido impostas aos portugueses, é claramente um sinal, por um lado, de que vamos começar a assistir ao anúncio de algumas medidas bem mais simpáticas, mas também que o Executivo tem confiança naquilo que é a recuperação económica, apesar dela ser ainda muito tenue. Ricardo, proponho que ouçamos os nossos primeiros telespectadores.